Quem diria, já se passou um ano e ainda continuamos com nossos cultos online. Não podemos estar juntos por causa da pandemia, por causa de restrições. E aí, a nossa forma de adorar a Deus ainda é o nosso culto online. Que você possa ser abençoado. Obrigado por estar conosco, obrigado por nos ouvir. Receba essa palavra no seu coração como bênção de Deus. Queremos orar nesse instante, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai bondoso, nós queremos agradecer-te por esse momento. Tem sido difícil, tem sido luta, mas é uma alegria, ó Deus, poder estar junto, mesmo que seja, ó Deus, através, ó Deus, das mídias, através da TV, através, ó Deus, do celular. Fala conosco, abençoa-nos nesse culto, na palavra, na direção. Toma-nos nas tuas mãos, enche o nosso coração da tua bênção, do teu Santo Espírito. Ministra a nós, a mim que falo e ao teu servo, a tua serva que nos ouve. Guarda e abençoe em nome de Jesus. Amém.
Ouçamos a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4, versos 13 seguintes. Diz assim: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano, fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Tiago 4, 13 a 17. Se você tivesse que escrever um artigo com o seguinte título: além da pandemia, o que esperar no futuro? Notícias dos jornais, dia 26 de março, recente. O Butantan informou ter protocolado, dia 26, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, o pedido para iniciar os testes clínicos da chamada nova vacina Butanvac, que é produzida agora no Brasil, com parceria com os Estados Unidos, chamada Butanvac. A promessa é de que essa vacina produza uma resposta imune maior que as vacinas atuais. A outra notícia recente é: o vírus já se espalhou por todas as regiões do país e é necessário a união de todos os prefeitos, governadores, para alinhar todas as medidas, regras e diretrizes no combate à pandemia. Se não unir todas as lideranças desse país para o enfrentamento desse vírus, a situação ficará mais trágica. Tudo indica que precisamos conviver com o coronavírus por um bom tempo, especialmente após o surgimento de novas mutações desse vírus. É possível que a Covid-19 se torne uma doença endêmica no Brasil. Isso significa que, mesmo após a pandemia, ela não desaparecerá, tornando-se mais uma das enfermidades com as quais precisamos lidar, como é o caso da gripe, por exemplo. Poderíamos fazer muitas outras previsões sobre muitos assuntos importantes, sobre economia, sobre política. Por falar em previsões, li a seguinte declaração: a primeira regra das previsões deveria ser que o imprevisto continua, mantendo o futuro imprevisível. Voltemos à carta de Tiago. Na sua carta, ele nos lembra que qualquer previsão de futuro que omita Deus é boba e orgulhosa. E agora, vós que dizeis, o texto bíblico, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. No trecho que lemos, Tiago se propõe a falar da brevidade da vida e como precisamos confiar em Deus. Fica claro que ele responde uma pergunta que todos nós já fizemos uma vez: o que é a vida? Tiago aponta 3 coisas erradas que muitas pessoas cometem e 3 coisas que precisamos viver para desenvolver a dependência com Deus. Primeiro, desde Adão nós queremos independência de Deus. Se vocês comerem do fruto, foi o que a serpente disse para Eva:
vocês serão conhecedores do bem e do mal e serão iguais a Deus. No texto diz assim: vocês que decidem, ou vocês que dizem. É assim escrito no texto bíblico. Quem decide? No segundo a leitura que nós fizemos no texto, o sujeito decide. Tiago simula uma fala de alguém que tem sobre si o direito de decidir. E quando lemos o versículo novamente, podemos pensar: mas que mal existe em planejar? Que mal existe em decidir sobre meus negócios, sobre o meu tempo? A questão principal que Tiago está falando com cristãos confessos é que na prática do dia a dia nós não colocamos em nossos planejamentos e decisões a presença de Deus. Vivemos o chamado ateísmo prático. Na teoria eu sou cristão, mas na prática vivo como se ele não existisse. 4. A pergunta que podemos fazer sobre a fala de alguém é: onde está Deus em todo esse projeto? Pelo que nós vemos aqui, em lugar nenhum. Todas as decisões têm como base o ser humano. O versículo reflete a fala de alguém que despreza a participação de Deus na sua vida, reflete a confiança no projeto humano, incentiva o ser humano a pensar de maneira autossuficiente, autônoma. Uma vez que a palavra de Deus transpõe os séculos e chega também a nós, podemos pensar se também não temos essa mesma atitude diante de várias situações em nossas vidas. A independência de Deus. Amados, nós estamos vivendo numa sociedade em que Deus foi colocado à margem, um mundo no qual não faz mais parte, um Deus que é lembrado só no domingo. E eu estou questionando, será que ainda é lembrado no domingo? Eu acho que nem domingo mais. Um Deus que não tem nada a ver com a minha vida, um Deus que não tem nada a ver com a minha sexualidade, um Deus que não tem nada a ver com os meus estudos, Deus não tem nada a ver com os meus negócios, com a minha carreira, com o meu tempo. Deus não tem nada a ver com como eu administro a minha vida. Eu sou autossuficiente, sou eu que mando. Aliás, Deus, se o Senhor não atrapalhar, já ajuda muito. É o que alguns estão dizendo por aí. Onde está isto no texto que lemos? Hoje ou amanhã? Quem decide o início de tudo? Eu decido. Iremos para tal cidade, diz o texto. Ali ficaremos um ano. Quem decide o prazo? Fazendo negócios, quem decide a atividade? Ganhando muito dinheiro, quem decide o propósito? Essa é uma tendência vista em outros textos da Escritura. Perceba que Tiago no verso 16 diz: vocês porém são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mal. Isso nos lembra o que Provérbios 16, 18 diz: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Parafraseando, poderíamos extrair desse texto: quanto mais independentes e orgulhosos somos de Deus, mais vamos nos arrebentar. O teólogo Francis Schaeffer diz: a única coisa que o homem sabe fazer a si mesmo é se auto-prejudicar. Quer confiar em si mesmo? Então se prejudique. A outra questão é a falta de consciência da brevidade da vida. Vocês, diz o texto no verso 14, vocês não sabem como será a vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e depois logo desaparece.
Tiago está revelando pessoas que vivem na falta de consciência do que é a vida, pessoas que não sabem o que é a vida, pessoas que vivem alienadas em busca dos seus próprios interesses, mas esquecem que a vida passa muito rápido. A falta dessa consciência da brevidade da vida faz com que a pessoa individualize suas próprias buscas, perdendo a realidade do que está à sua volta e até a sua vocação, ou seja, da sua missão aqui na terra. Gente que está vivendo a vida e não sabe o que é. Christian Barbosa disse a seguinte frase: a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la a limpo. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte. Mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas mais que podem nos fortalecer. Traz clareza à nossa vida. Se você soubesse que ia morrer daqui a 5 anos, quais seriam suas prioridades a partir de agora? Como eu me aproximo, como eu me torno mais dependente de Deus? Reconhecendo a vontade de Deus. No verso 15 diz, o que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos, faremos isso ou aquilo. Também usamos muitas vezes o termo se Deus quiser, mais como um chavão positivista. Usamos essa frase às vezes nos estudos, no trabalho ou em algumas situações de dificuldade, se Deus quiser. Saber o que deve ser feito, o que precisa ser mudado, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Uma vida vinculada ao querer de Deus. Devemos ter uma determinação em fazer o bem, mais nesses dias difíceis. O verso 17 diz: portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. A vida é uma dádiva de Deus, amados. Ele deseja que usemos a nossa vida com um propósito. Viver alienados desse propósito, segundo a Bíblia, é viver em pecado. Mandamentos da vida, que a gente podia ver que são mandamentos que nos ajudem. Não complique a sua vida. Eu afirmo que ela já é complicada por si mesma. O foco principal do seu amor é Deus. Sem Ele, o resto não faz sentido. Ame a sua família intensamente. O tempo consome muito rápido quem amamos. Cultive amigos. Será muito triste morrer e perceber que não há 6 deles para carregar o seu caixão. Ame todas as pessoas ao seu redor. Não existe hierarquia para o amor. A morte traz clareza à vida. Viva como se fosse seu último dia. Invista na próxima geração. Só assim você deixará um legado. Você não precisa de muito para viver. Isso eu tenho aprendido há tempo. Dinheiro é apenas um instrumento. Deus é quem faz. Você é apenas um canal. Perfeito é um só, Deus. Não espere a perfeição das pessoas e nem de si mesmo. Ser julgado é inevitável. Importe-se com o julgamento de Deus em sua vida. Isso se chama temor. Tenha o temor de Deus na sua vida. O que é entrega? Consciente, escolho confiar toda a minha vida e vontade aos cuidados e controles de Cristo.
decido entregar a minha vida e a minha vontade à vontade de Deus, faça isso. Aqueles e aquelas que conhecem Cristo como Salvador podem encarar o futuro com alegria. Que você seja abençoado. Queremos orar com você esse momento. Pai, nós queremos viver na Tua dependência, Senhor. Há tantas coisas que nos levam a afastar de Ti, Senhor. O inimigo trabalha para nos afastar de Ti. Nós queremos, ó Deus, que nada, nenhuma circunstância, nada nos separe do amor de Cristo, ou de viver na Tua dependência, Senhor. Seja morte, seja doença, seja enfermidade, seja, ó Deus, dificuldades financeiras, seja família, nada, Senhor, nos possa impedir de estar na Tua dependência. Aconteça o que acontecer, age com a fé, Tu és Deus, Senhor. Se Deus fizer, ainda Tu és Deus na nossa vida, mas se não fizer, continua sendo Deus na nossa vida. É assim que nós queremos viver, Senhor. Abençoe Teus filhos e filhas. Eu sei que o momento não é fácil, Senhor. Oramos por aqueles que perderam seus queridos, oramos por aqueles que estão enfermos, ó Deus, traz cura. Oramos, ó Deus, para que todos possam ser vacinados o mais breve, Senhor. Oramos, ó Deus, para que a Tua paz inunde os corações. Oramos, ó Deus, que essa Páscoa, apesar de ser diferente, Deus possa estar presente nessa mesa, nessa casa, nessa família. Nos guarde, nos abençoe, nos livre de todo mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes no amor e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a bênção de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja sobre nós hoje e para todos sempre. Amém. Amém.